abrir comigo Atos, capítulo 3. Atos 3, de 1 a 10. Continuamos nessa jornada de exposições no livro de Atos e hoje adentramos ao capítulo 3. E hoje estamos diante dessa narrativa, desse relato maravilhoso, mas também miraculoso. O milagre da cura de um homem coxo, paralítico. Mas antes da minha leitura, deixa eu relembrá-los algumas coisas importantes aqui para mim e para você. Primeiro, nós falamos que Lucas escreveu 2 volumes. O primeiro volume é o Evangelho de Lucas. E o segundo volume é o texto de Atos. No primeiro, no Evangelho de Lucas, ele vai dizer que ele escreveu a Teófilo tudo o que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou. Mas Jesus foi assunto aos céus, foi elevado aos céus. Agora o segundo volume de Lucas, que é Atos, ele vai continuar relatando o que Jesus continua fazendo, mas agora por meio do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. O que Lucas quer dizer para mim e para você, que Jesus continua fazendo. Enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele fez, mas assim, quando foi levado às alturas, ele ainda continua agindo por meio do Espírito Santo. Em segundo lugar, ainda de modo preliminar, esse texto de Lucas é importante para nós porque vimos alguns textos anteriores que Pedro pregou. Cerca de 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Cerca de 3.000 pessoas se dobraram, se entregaram, tiveram seus pecados perdoados e foram inseridos na igreja. Mas agora Lucas vai dizer, uma pessoa está sendo inserida na igreja. Ou seja, o Espírito Santo estava fazendo e faz de levar multidões aos pés de Jesus, mas o Espírito Santo também está levando de modo individual cada pessoa. Eu preguei na semana passada o finalzinho do verso 2, o verso 47 do capítulo 2. O Senhor acrescentava à igreja a cada dia aqueles que iam sendo salvos. E hoje nós vamos ver um desses acréscimos. Por fim, Lucas disse a nós que os apóstolos faziam muitos milagres e prodígios. Mas até agora ele não tinha relatado nada a nós. Ele tinha relatado a descida do Espírito Santo, o poder dado à igreja, a igreja testemunhando, Pedro pregando, como era formada a comunidade dos discípulos. Mas agora Lucas quer mostrar para nós, eu havia dito que o Espírito Santo estava fazendo por meio de Jesus muitos sinais. Nós vamos ver um hoje. E é um sinal, é uma cura estrondosa. Na verdade, se é cura, se é milagre, já é miraculoso, já é extraordinário. Mas esse texto tem um requinte especial. O Espírito Santo inspirou a Lucas a colocar este texto aqui. Por que não outras curas? Nós vamos ver no decorrer do sermão. Por que o Espírito Santo dirigiu a Lucas para colocar este milagre aqui? Eu dividi o sermão hoje em 3 partes.
A primeira parte é o contexto do milagre. A segunda parte é o milagre em si. E a terceira parte, o impacto do milagre. O contexto, o milagre e o impacto. Acompanhe a leitura comigo do capítulo 3, do verso 1 a 10. O tema de meu sermão hoje é poder e glória. Poder e glória. Diz assim o texto sagrado: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual diariamente estava à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo aquele que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e de assombro por isso que lhe acontecera. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém. Pois bem, vamos ver o contexto do milagre do verso 1 ao verso 5. Lucas é um escritor detalhista. Ele não perde os detalhes. Médico, né? Historiador. Alguém muito capacitado. E ele narra esse milagre de modo assim detalhado para nós, porque cada detalhe deste milagre é uma peça para compor esse grande quebra-cabeça. Diz o texto então que Pedro e João entraram no templo para orar. Talvez a sua tradução está como a minha, a hora nona, que é às 15 horas da tarde. Os discípulos de Jesus, todos eles eram judeus. E todos eles vinham de uma prática do judaísmo de irem ao templo para orar 3 vezes ao dia, pois era assim que os judeus faziam. Essa era a prática judaica, orar 3 vezes ao dia. Parêntese. Um dia, um amigo muçulmano diz: os judeus oram 3 vezes, nós muçulmanos oramos 5 vezes. E vocês cristãos? Eu disse: nós oramos sem cessar. Aí ele, fecha parêntese. Eles subiram ao templo para orar, porque essa era a prática da vida deles. Jesus acabara de ser assunto ao céu, o Espírito descendo, a igreja se reunia no pátio, mas eles ainda tinham a prática de ir ao templo orar. E aí o verso 2 diz para nós que também era levado, e de modo aqui quase que simultâneo, um coxo, um homem que tinha uma deficiência, um homem que tinha uma paralisia. Ele não conseguia ser levado, ele nem conseguia chegar ao templo, ele precisava de pessoas para levá-lo até a porta do templo para ele esmolar, ganhar algum trocado. Além desse homem ter esse problema físico, esse homem também tinha um problema social, porque o texto vai dizer que ele era um mendigo.
ele precisava das moedas, ele precisava da bondade das pessoas, ele estava a mendigar, precisando de algumas moedas. Mais para frente, um pouquinho no texto, Lucas vai dizer que esse homem tinha cerca de 40 anos. E com a informação que ele era coxo, paralítico, desde o seu nascimento, desde quando ele nasce, e agora ele tem 40 anos, nós podemos ter uma percepção, uma noção que ele estava na porta do templo a esmolar por cerca de 27 anos. A minha conta aqui é considerando que um judeu se torna um homem a partir dos 13. Então, se esse homem tem 40 anos, 27 anos da vida dele na porta do templo, pedindo uma esmola, sendo levado por alguém. Não era apenas um problema físico, era um problema social. Era algo gravíssimo. O detalhe de Lucas diz que ele fazia isso diariamente, na porta do templo. Eu morei num país muçulmano, junto com a minha esposa, com a Carla, no Marrocos, e era muito comum essa cena para nós, nas mesquitas, principalmente no dia sagrado. Havia, assim, centenas de pessoas na porta da mesquita para receber uma moeda, para receber uma ajuda, porque as pessoas, os coxos, os cegos, os aleijados, presumiam, se essas pessoas estão indo ao templo para orar, Deus há de tocar o coração deles e delas para que dê uma moeda. E realmente eles conseguiam várias esmolas no dia da oração à porta do templo. Mas quando a gente fala em porta do templo, você não pode pensar na porta da sua casa, e nem na porta do nosso templo aqui. A porta do templo era um portal. E diz Lucas que o nome desse portal, dessa porta que dava entrada ao pátio, ao templo, se chamava como? Formosa. Ou seja, era a porta mais bonita de todas. Tinha outras portas para dar acesso ao templo, mas Lucas diz para nós que era a porta formosa. E os historiadores vão dar os detalhes para nós, dizendo que era um portal de bronze, gigante, lindo. Estrategicamente, esse homem estava nessa porta, porque as pessoas queriam entrar por essa porta. E ali estava um coxo, um homem que precisava de algumas moedas. Ele fez isso por muito tempo na sua vida, na porta formosa. Veja o verso 4 comigo. Então Pedro, ao subir ao templo, olha para ele. O texto diz, fitando os olhos nele, juntamente com João, lhe disse, olhe para nós. Isso é muito importante. Centenas, quase milhares de pessoas passavam naquele templo, e a gente não sabe como esse mendigo pedia esmola, se ele olhava para baixo. Milhares de pessoas passavam ali, talvez davam moeda, nem olhava para ele, nem falava com ele, dava moeda, outros não davam a moeda, não sabíamos se ele olhava para as pessoas ou estava de cabeça abaixo, talvez por tamanha vergonha, porque ele não podia adentrar o templo. Mas aqui foi diferente. Pedro, então, quando esse homem está a pedir a esmola, Pedro para e João diz, olhe para nós. Opa! E diz o texto que esse homem olha para eles. Quando eu estudava o texto, eu dei um pouco de imaginação à minha mente e fiquei ali a pensar, talvez naquele homem, dizendo, opa, agora a esmola vai ser grande. As pessoas não fazem isso. E ele chamou a atenção, certamente as pessoas que estão passando, e disse, ouvimos alguma coisa, como assim olha para nós? E aí ele olhou, e diz Lucas, na expectativa de quê? Receber algo. O que vocês acham que ele esperava receber? Alguns trocados.
mas o texto tem um tom de frustração. Porque o texto diz que, quando ele olhou, olho no olho, para esse homem, Pedro e João disse: não temos nada para te dar, nem ouro, nem prata. Pausa. Deixa eu aplicar isso aqui para a minha vida e para a sua vida. Será que era a primeira vez que Pedro estava adentrando ao templo por aquela porta? Acredito que não. Será que era a primeira vez que aquele paralítico coxo estava ali? Não, porque o texto já dizia que ele estava diariamente. Será que havia outros coxos, paralíticos, cegos, mendigos ali naquela porta? Provavelmente, porque era aquele lugar, aquele horário era estratégico. Será que Jesus havia passado por aquela porta? Sim. João vai narrar que Jesus, certa vez, adentrou o templo para orar pela porta formosa. E se o paralítico estava ali, se o coxo estava ali, aproximadamente, pelas nossas contas, por 27 anos, Jesus passou por ele. Os apóstolos passaram por ele. Mas a cura não havia acontecido. E por que aquele homem, naquela hora, com Pedro e João? Eu acho que isso nos leva a uma reflexão. Que há tempo e propósito para tudo o que Deus faz. Há tempo e propósito para tudo que Deus está por fazer. Jesus curou todos os enfermos? Não. Os apóstolos curaram todos os doentes, coxos e cegos? Não. Eles foram curados de modo abalde, simultâneo, naquele mesmo momento? Não. Porque há tempo para todas as coisas. Havia o tempo daquele homem, havia um propósito para Pedro curar aquele homem, e havia chegado esse propósito, esse tempo na vida deste homem. E o que tem a ver isso comigo, pastor? Lembrando dessa palavra, isso deveria trazer ao meu coração e ao seu coração um descanso. Que Deus tem o seu tempo, que Deus tem o seu propósito. Se Deus tem algo a fazer na minha vida, Ele fará a seu tempo. Então eu não preciso andar ansioso, eu não preciso andar preocupado, eu não preciso andar impaciente, eu não preciso fazer as coisas talvez do meu jeito, na minha força, porque eu preciso me empoderar dessa palavra e me lembrar que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Se Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele o fará no tempo dEle. Portanto, nós devemos o que então? Aquietar o nosso coração, descansar o nosso coração e confiar nesse Deus que dirige o tempo, os propósitos e a vida, e que ninguém passa desapercebido aos seus olhos. É tempo da gente descansar. Há propósito para todas as coisas debaixo do sol, vai dizer Eclesiastes. Você se lembra do capítulo 1 de Atos? Quando Jesus estava falando, comendo com eles por 40 dias, e Jesus estava à mesa com eles, e aí eles fazem uma pergunta no verso 6 e no 7, dizendo: Senhor, esse é o tempo que o Senhor vai restaurar a Israel? Chegou a hora agora que nós vamos ter um grande exército, um grande poder militar, para podermos então restaurar e mandar os romanos embora? Qual é a resposta de Jesus a eles? Não vos compete saber o tempo, ou os tempos e as épocas
que o Pai reservou para si. Não cabe a nós a saber o tempo, nem talvez o propósito. Cabe a mim, cabe a cada um de vocês, cabe a todos nós descansar no poder de Deus. Lembra do hino? Descansando no poder de Deus. Lutas hei de atravessar, mas descansando no poder de Deus. Então você deve dizer na hora da tribulação, na hora da ansiedade, na hora que você quer que as coisas se resolvam naquele momento de todo jeito, você deve fazer como Davi, conversar com a tua alma e dizer à tua alma: aquieta-te, ó minha alma, descansa no Senhor, que dirige o tempo e que tem todo o propósito. Pregue ao seu coração, dizendo que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais altos, mais elevados e perfeitos, e o nosso não são. Deus tinha um propósito para curar aquele homem, naquele dia, por meio de Pedro, para confirmar a mensagem por meio dos apóstolos. Mas é também por causa deste milagre que vai desencadear uma perseguição. É por causa deste milagre, não quero dar tanto spoiler aqui dos próximos textos, a igreja vai ser perseguida, porque agora as autoridades vão ver e dizer: é verdade, ele era o homem coxo que estava no templo, e os apóstolos curaram ele no nome de Jesus, e não tem como eles escaparem disso. Então eles começam a perseguir a igreja, e a perseguição da igreja estava dentro do propósito de Deus. Foi assim que a igreja se espalhou. Foi assim que a igreja chegou até nós, por causa da perseguição. Então, irmão e irmã, quando a dificuldade chegar, meu coração e o seu geralmente se acelera e fica ansioso. Nós não podemos controlar isso. Mas não podemos parar e dizer: ó minha alma, confia no Senhor. Ó minha alma, descansa no Senhor. Ó minha alma, espera paciente no Senhor, porque há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do sol. Amém, irmãos? É assim que nós devemos viver. Esse é o contexto do milagre. Vamos agora ao milagre em si, a partir do verso 6. Verso 6. A pausa, vamos então dar o play de novo aqui no filme. A pausa era Pedro dizendo: olha para nós. E ele olhou, a expectativa de receber uma moeda, de receber uma ajuda, e Pedro agora parece que vai frustrar. Veja o verso 6, Pedro diz: olha para nós, mas Pedro respondeu a ele: não possuo nem ouro nem prata. Possível frustração aqui, mas o que nós temos, isso nós te damos. E o que eles têm? O nome do Senhor. Ele diz, Pedro: em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Não temos ouro, não temos prata, mas nós temos o poder que está no nome de Jesus. E foi isso exatamente que aconteceu. Aquele homem esperava umas moedas e uma ajuda. Mas ele teve algo muito mais do que uma moeda, ele teve muito mais do que uma esmola, ele teve muito mais do que um pão que matava a sua fome, ele teve a sua vida transformada por completa, física, emocional, espiritual, social. Há poder no nome de Jesus. Nós cantamos isso daqui. Poderoso esse nome é.
Maravilhoso esse nome é, poderoso esse nome é. Não estime, não duvide, há poder no nome de Jesus. E Pedro assim o faz. Que cena, hein, meus amigos? Que palavras. Olha para nós. Não temos ouro, não temos prata, mas nós temos Jesus. E nós te damos, em nome dele, levanta e anda. Conta-se uma história que Tomás de Aquino, grande teólogo, foi uma visita à igreja em Roma. E chegando lá, o Papa IV, se eu não estou enganado, estava mostrando para Tomás a glória da igreja, o ouro. E ele disse assim, o Papa, a Tomás de Aquino: não precisamos dizer como Pedro hoje, não temos ouro nem prata, hoje nós a temos. Temos ouro, temos prata. Mas Tomás de Aquino disse: mas não temos o poder de dizer ao paralítico: levanta e anda. Uau! Temos ouro e temos prata, mas não temos o poder. A igreja adquiriu ouro, adquiriu prata, adquiriu riqueza e fama, mas não tem o poder. Parece-nos que as nossas igrejas no Brasil, dentre ouro e prata e poder de Jesus, têm escolhido ouro e prata. Em nome de Jesus, levanta e anda. O verso 7 diz que imediatamente ele se levantou. Imediatamente aquele homem se levantou. Porque eu repito, porque há poder no nome de Jesus. Mas é muito interessante aqui, os comentaristas, os teólogos dizem que Pedro está copiando Jesus aqui. Pedro tinha passado pela escola, tinha visto Jesus curar, e ele está fazendo exatamente como Jesus curava, salvo algumas diferenças. Pedro diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Mas ele fez o que mais? Estendeu a mão, verso 7. Contato. Me dá a sua mão. Um homem discriminado, um homem sujo, um homem visto como um maldito. Pedro diz: me dá a sua mão. E Pedro o segura pela mão e o levanta. Pedro aprendeu isso com Jesus, porque Jesus não era apenas aquele que curava, Jesus era aquele que tocava nas pessoas, olhava para as pessoas, sentia as pessoas, contato com as pessoas. E Pedro parece que aprendeu a lição com o mestre, e Pedro está aqui: olha para nós, agora segura na minha mão, vamos. Eu sei que você nunca andou, essa é a minha imaginação, eu sei que nunca você se levantou, não tenha medo, eu estou aqui contigo, levanta-te, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te, segure na minha mão. E ele se levantou. E diz o texto que imediatamente o milagre aconteceu. Pedro tinha passado pela escola de Jesus. A diferença talvez de Pedro para Jesus é que Pedro tinha que dizer em nome de Jesus. Jesus não precisava dizer em meu nome mesmo. Jesus dizia levanta e anda, porque ele é o próprio Deus. Mas Pedro aqui faz uma coisa extraordinária. E eu quero já aplicar esse texto para a minha vida e para a sua vida. Nós começamos na quarta-feira passada uma escola bíblica com o tema Amando o Próximo como Jesus. É uma escola para a gente aprender qual é a nossa ação como cristão de misericórdia, de ajudar o próximo, de ajudar o necessitado, de estender a mão ao faminto, de dar pão ao que tem fome e chorar com os que choram. Como é que nós podemos ser uma igreja relevante
para olhar para as pessoas discriminadas, para olhar para os pobres, para olhar para os órfãos, para olhar para as viúvas, para olhar para aqueles que sofrem, como nós podemos ter atos de misericórdia, como Jesus teve, como os apóstolos tiveram. E se você não veio, você perdeu só a primeira aula, dá tempo de você vir na próxima quarta. Mas eu me lembro naquela aula de quarta-feira, que nós adotamos o nome de Ministério de Misericórdia e não Ministério de Ação Social. Por quê? Nós tiramos a palavra ação social. Não tem nada errado com a palavra ação social. Mas nós acreditamos que a palavra misericórdia, ela traz mais abrangência, baseado na parábola do samaritano ali, porque ação social talvez é dar um pão. Ação social é dar uma cesta básica. Ação social é dar um dinheiro para a pessoa e diz, vai na paz. Mas atos de misericórdia é mais do que dar pão, também é dar pão, é também dar dinheiro, é também atender, mas é mais do que isso. Atos de misericórdia é se envolver com as pessoas, é fazer o que Pedro fazia, olhar no olho, segurar na mão e estar dizendo, vamos, estamos juntos. É isso que nós precisamos como cristão. Um evangelho encarnado, um evangelho que as pessoas possam ouvir a nossa pregação, mas também verem os atos de Jesus. A multidão está vendo Pedro tocar naquele homem, falar com aquele homem, olhar para aquele homem, se compadecer com aquele homem. Na ação social nós podemos dar dinheiro e não se compadecer. Mas na misericórdia não. Na misericórdia a gente se compadece dos que sofrem. Pedro olhou para ele. Pedro disse, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, é Jesus. Pedro segurou a mão dele, dizendo, não temas. E Pedro foi com ele para o templo. Agora você vem comigo, vamos juntos. É isso que nós precisamos. Devemos dar o pão? Sim. Devemos dar atenção? Sim. Devemos dar cuidado para aqueles que estão sofrendo emocionalmente, fisicamente? Sim. Mas, sobretudo, nós precisamos dar o quê? O nome de Jesus para essas pessoas. Precisamos dar o pão que mata a fome, a água que mata a sede, que é o Senhor Jesus. Eu repito, devemos dar o pão a quem tem fome, devemos enxugar as lágrimas de quem chora, devemos dar roupa para aquele que está nu, devemos dar alívio para aqueles que estão sofrendo, mas nós precisamos extrapolar, nós precisamos fazer como Pedro, nós precisamos dar a essas pessoas aquilo que pode mudar a vida delas, não só na terra, mas mudar a vida e o destino celestial dessas vidas, é dar a eles Jesus, o Nazareno. Se nós fizermos boas ações e atos de misericórdias, sem Jesus, o nosso trabalho foi incompleto. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Um mês e meio atrás, minha esposa me manda uma mensagem para passar numa mercearia pequena ali para trazer uma coisa só que estava faltando para o almoço. E eu já saí de lá, da missão, passei lá para comprar, tinha que passar para buscar a filha e correr para levar para o almoço, para continuar as atividades do dia, naquele corre-corre do dia a dia, que vocês sabem como é. E quando eu cheguei nessa mercearia, aqui se fala mercearia também? Mercearia, mercadinho pequeno, havia uma mulher com uma criança, e me disse, senhor, me dá uma ajuda? Falei, sim, eu te darei. Parece-me pelo sotaque, era uma venezuelana. Eu entrei no mercadinho, comprei o que tinha que comprar e comprei algumas coisinhas para ela também.
E quando eu saí, dei para ela aquelas coisinhas que eu tinha comprado para ela e dei ainda um dinheiro para ela. Sorriso nos seus lábios. E eu entreguei para ela muito rápido, entrei no carro e saí correndo para chegar a tempo para o almoço. Mas quando eu cheguei no semáforo e eu parei o carro, o Espírito Santo me tocou. E aí foi difícil. O Espírito Santo me lembrava que, dizendo assim, o sorriso daquela mulher, ela queria mais. O pão foi ótimo, o dinheiro foi ótimo, mas eu não olhei nos olhos dela. Eu não dei uma palavra de esperança para ela. Eu não dei Jesus para ela. O pão vai acabar, o dinheiro vai ser gasto, mas a vida dela, a eternidade dela ficou em risco ali. E aí eu comecei aquela luta, né? Volto, não volto, o semáforo abre e gente buzinando atrás. Mas só deve ser um enviado do inferno aí agora, né? Para tirar a minha paz. E eu fui para casa. E confesso a vocês que aquela foi a semana difícil para mim. Porque eu via o rosto daquela mulher dizendo para mim assim: eu preciso mais do que pão e dinheiro. E eu sabia que eu tinha para dar. Eu orei, me arrependi e falei: Senhor Jesus, me ajuda, que isso seja uma verdade na minha vida, que eu dê o pão, que eu dê o dinheiro, mas que eu dê também uma palavra de esperança, que eu olhe nos olhos, que eu dê Jesus, porque é só Jesus que pode transformar a vida de todas essas pessoas, como transformou a minha. Eu queria te encorajar a você dar pão, dar cesta básica, dar dinheiro, ajudar pessoas, mas eu queria te desafiar a olhar nos olhos das pessoas, a dar uma palavra de esperança para as pessoas, a dar Jesus para as pessoas, porque foi Jesus que transformou a vida desse coxo. Foi o poder do nome de Jesus. Não foi uma propaganda, não foi uma ideologia, não foi uma esmola que não teve, foi o quê? Jesus. Que o Espírito Santo volte a impulsionar o nosso coração para a gente crer no poder transformador do nome de Jesus. Que não nos tornemos apáticos, insensíveis, e que venhamos aqui na igreja e cantemos poderoso esse nome é, mas às vezes a gente nem crê que ele é poderoso na nossa própria vida, para mudar a situação da nossa própria vida, quanto mais das pessoas. Que o Espírito Santo nos renove essa verdade e essa lembrança. Há poder no nome de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Há poder no nome de Jesus. Eu caminho agora para o meu último ponto desse sermão. Vimos o contexto, vimos o milagre em si, demos uma pausa e agora a gente dá mais um play para ver o impacto do milagre. O contexto do milagre e o impacto deste milagre que está no capítulo 3, no verso 8 ao verso 10. Veja o verso 8 que diz: e deu um salto e se pôs em pé. Veja como Lucas dá detalhes, né? Ele deu um salto e se colocou em pé. É muito provável que os seus pés eram atrofiados.
E diz o texto, Lucas dá detalhe, médico aqui escrevendo mais uma vez, que então os seus pés e os seus tornozelos se firmaram quando ele deu esse pulo e se colocou em pé. E não apenas isso, o verso 8 vai dizer que depois ele dá este salto e passar a andar. Gente, o homem nunca tinha andado. E ele começa a andar. E diz mais o texto que ele anda e ele vai em direção ao templo. E ele entra no templo andando? Não, pulando, saltando como um cabrito. De alegria, de gratidão e de louvor a Deus. Foi a primeira vez que esse homem andou na vida dele. Foi a primeira vez que esse homem caminhou na vida dele. Se coloque na situação aqui. Se imagine você, 27 anos, 30 anos, sem andar, nunca andou. E aí vem Jesus, um milagre na sua vida, e agora seus pés estão firmes, e agora você pode andar. Para onde você iria? Seu primeiro rolê seria para onde? Talvez alguns diriam assim: eu ia caminhar, eu ia correr, pois isso é saudável. E o é. Primeira coisa que eu ia fazer, caminhar na Vila A. Porque só quem sabe o que é caminhar na Vila A, sabe o que eu estou dizendo. Esse homem talvez poderia dizer: vou caminhar. Ou talvez ele poderia dizer: eu nunca fui ao shopping. Eu vou dar uma volta no shopping. Ou vou para as cataratas. Ou vou conhecer os parques de Foz do Iguaçu. Ou talvez esse homem poderia dizer: vou praticar esportes. Vou começar a treinar. Vou jogar agora vôlei, vou jogar futebol. Vou fazer algum esporte. Isso vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Mas não foi isso que ele fez. A primeira coisa que ele fez, quando ele aprendeu a andar, quando ele foi curado por Jesus, o que foi que ele fez? Para onde ele foi? Para o templo. Ele foi, verso 8, dizendo que para o templo, e na cabeça desse homem como judeu, o templo significava o quê? A habitação de Deus. Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia que agora a habitação é o Espírito Santo dentro de nós. Ele ainda estava com a sua cosmovisão dizendo que no templo, ali está a presença de Deus. A primeira coisa que ele faz é ir para o templo para orar e para louvar. Esse homem entendeu. Jesus havia falado tempos anteriores, no Sermão do Monte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. O shopping vem depois. A caminhada vem depois. As outras coisas vêm depois. Lucas diz no verso 8 que ele diz que ele está saltando e louvando a Deus. Lucas não economiza verbos aqui. Lucas diz levantar, andar, saltar, entrar e louvar. Esse homem está no templo, ele está dizendo: agora eu estou na presença de Deus. E ele saltava, e ele pulava, porque ele estava cheio de alegria. E ele louvava e exaltava a Deus, porque foi a primeira vez que ele andou. Foi a primeira vez que ele se sentiu como gente, porque os seus conterrâneos olhavam para ele como gentalha. É a primeira vez que ele se sente um cidadão, gente. É a primeira vez que ele vai entrar no templo. É a primeira vez que ele vai louvar a Deus, pulando e saltando de alegria. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho muda a nossa vida. Verso 10 diz que todos que estavam ali reconheceram que ele realmente era o homem que estava a esmolar na porta do Templo Formosa. E esses homens ficaram admirados e assombrados
com tudo isso. Porque esse é o poder do Evangelho. Este é o poder do nome de Jesus. Eu aplico aqui para encerrar. Eu disse, repito, Lucas é detalhista. Ele diz que este homem pedia esmolas fora do templo. Ele não podia adentrar ao templo. Os judeus haviam colocado uma parede, um muro, obstáculos, dizendo que pessoas, coxos, aleijados, não poderiam estar na comunhão com os irmãos e não poderiam estar na presença de Deus. Lucas diz que esse homem estava fora do templo, à margem. Mas Lucas ainda mostra para nós que um contraste. A porta do templo era formosa, gloriosa, estrondosa. Mas na porta do templo tinha um homem coxo, paralítico, mendigo, sujo, feio. Que contraste. Talvez alguém queria até enxotá-lo dali. Você atrapalha a beleza da porta. Você não é digno de estar na presença de Jesus. Os seus pecados, os judeus deviam dizer. Você deve estar assim porque você pecou. Você é aleijado porque você foi amaldiçoado por Deus. Você é feio. Você é um mendigo, você é sujo. Porque você deve ser a escória da sociedade. Mas o Evangelho chega e diz: não. Lá no templo, na visão dos judeus, estavam os bons, os perfeitos e os saudáveis. Fora do templo estavam, então, do lado de fora, os imperfeitos, os maus e os doentes. E Jesus disse exatamente isso. Eu não vim para os que estão bons, eu não vim para aqueles que são saudáveis, eu vim para aqueles que estão doentes, porque são os doentes que precisam de médico, são os doentes que precisam do remédio, são os injustos que precisam do justo Jesus. Essa é exatamente a mensagem do Evangelho. E esse homem está saltando de alegria. Tantos milagres, como eu disse no começo, para Lucas narrar, por que esse? Porque Lucas quer que a gente olhe para o espelho, anos e séculos depois, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, quando esse texto pregado, essa palavra sendo exposta, o mesmo Espírito que inspirou a Lucas, é o mesmo Espírito que nos chama e diz: olhe para o espelho, o que você vê? Eu me vejo ali. Porque antes de Jesus, eu também era um paralítico, paralisado pelo pecado. Porque antes do poder e da manifestação de Jesus, eu também não estava na presença de Deus. Antes de Jesus entrar e transformar a minha vida, eu também era um desprezado, um infeliz, alguém que vivia à margem, acusado pelo diabo, chamado de uma escória do mundo. Mas quando Jesus entrou na minha vida, quando o Evangelho brotou em meu coração, agora eu posso olhar para o espelho dizendo: eu era como esse coxo, mas agora eu também posso saltar de alegria na presença de Jesus, porque por causa da sua obra, por causa da cruz do Calvário, eu
posso entrar à presença de Deus, eu posso viver como filho de Deus, não sou mais um amaldiçoado, não sou mais filho das trevas, não sou mais filho da ira e do diabo, eu sou filho de Jesus, eu fui transformado, eu comi do pão que mata a fome espiritual, eu bebi da água que mata a sede espiritual, eu vi a glória de Jesus e eu posso saltar de alegria na presença de Jesus. É por isso que esse milagre está aqui. Porque todos aqueles que não têm Jesus em sua vida ainda estão coxos, ainda estão paralisados. Mas todos aqueles que receberam essa graça, o Evangelho do nosso Senhor, creram na obra de Jesus, podem adentrar, como Hebreus diz, com ousadia, na presença do Senhor, e viver como Corão deu, na presença de Deus, saltando de alegria, porque Jesus mudou a minha vida. Ele pulava de alegria, porque Jesus mudou a minha vida, eu posso orar. Porque Jesus mudou a minha vida, eu posso me reunir com os irmãos e adorar ao Deus da minha vida. Deixa a tristeza de lado. Eu sei que nós somos assolados pela tristeza. Eu sei que nós não vivemos no mundo da Disney. Eu sei que nós temos mazelas e pecados na nossa vida. Eu sei que a gente tem perdas, luto, dificuldade financeira. Mas não vamos deixar isso dominar o nosso coração. Não vamos viver como coxos que agora foram curados, mas ainda continuemos na porta de fora do templo a pedir esmolas. Jesus nos trouxe para a mesa, para o banquete. Vamos tomar a nossa identidade de volta. Somos filhos de Deus, filhos da luz. Vamos viver uma vida de alegria. Quando o abatimento chegar na sua vida, quando a tristeza chegar à sua vida, e ela vai chegar. Jesus, o bom pastor, diz que nós andaríamos pelo vale da sombra da morte, mas ele diz: não temas, eu estou com você. Vamos nos lembrar dessa verdade, e aí vamos saltar na presença dele de alegria, dizendo: a minha alegria não é porque o país está indo de melhor, a minha alegria não é porque a gasolina talvez vai abaixar, mas se abaixar a gente vai ficar um pouquinho alegre também. Mas a minha alegria está por conhecer Jesus, por viver na presença de Jesus, por ter uma esperança em Jesus, por ter a certeza que eu vou viver uma vida eterna, perdoado para sempre, ao lado de Jesus, e isso vai ser uma poderosa motivação na minha vida, para me levantar na manhã cinzenta e dizer: eu posso saltar de alegria, eu posso entrar na presença do meu Salvador, que deu a sua vida por mim. O tema do meu sermão era poder e glória. Só podemos conhecer a glória por causa do poder de Jesus. Foi o poder de Jesus que te visitou, e aí o céu foi descortinado e você viu a glória. Louvado seja o nome do Senhor. É o poder de Jesus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Talvez uma pergunta paire ao seu coração agora, dizendo: entendi, pastor, estou contigo, amém, amém, amém e amém. 3 amém. Mas talvez você está se perguntando assim: entendi, pastor, amém, estamos juntos. Talvez você está me perguntando assim: então, pastor, Jesus ainda cura hoje? Talvez você está me perguntando assim na sua mente: Jesus tem todo o poder ainda hoje? Jesus pode levantar paralíticos, coxos e cegos ainda hoje? Qual é a sua resposta? Sim, Ele pode.
Porque ele mesmo disse: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e eu serei sempre o mesmo. Há poder no nome de Jesus. Ele ainda continua curando, salvando, libertando. Mas atenção aqui agora. Eu e você não somos apóstolos. E todos esses que aparecem na televisão e que se dizem apóstolos, são todos eles falsos, segundo a Bíblia. São falsos profetas, enganadores, charlatões. Não dê ouvido a eles, porque você está dando ouvido a Satanás. E eu tenho clareza que eu vou prestar conta dessa palavra que eu estou dando diante do Senhor. E repito a vocês, quando alguém se nomeia apóstolo hoje, é falso profeta. Não existe. O último foi Paulo. Então eu e você não somos mais apóstolos. Eu e você não podemos mais sair na rua e dizer: eu te ordeno, levanta e anda. Nós não podemos fazer isso. Essa semana, fui almoçar com a minha filha, num restaurante. E o texto está borbulhando dentro de mim. E quando eu estou entrando no restaurante, vem uma mulher saindo do restaurante com uma filha paraplégica. E eu disse: eu vou lá. É Pedro? É Pedro, João e Flávio agora. Eu vou lá, eu vou orar em nome de Jesus. Eu acredito no poder de Jesus. Eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Eu vou lá e eu vou orar por essa menina. E ela vai ser levantada em nome de Jesus. Aí eu me lembrei, eu não sou apóstolo. Eu me lembrei, há tempo e propósito para todas as coisas. Tem gente que Jesus quer curar. Tem gente que Jesus não vai curar. Porque tem um propósito. Eu não entendo. Eu fico assim, mas por que um não, o outro sim? Por quê? Jesus sabe. Mas eu não posso chegar diante de qualquer pessoa e dizer: levanta e anda em nome de Jesus. Eu te digo que você vai passar vergonha. Porque Jesus não mandou você fazer isso, não. Jesus mandou os apóstolos fazerem isso. É muito fácil, como esses falsos apóstolos dizem: eu mandei levantar. Não levantou por quê? Não tem fé. A culpa é dele. A culpa é dela que não tem fé. Mercenários. Agora tem uma coisa que eu e você podemos fazer: chegar diante dos paralíticos, dos coxos, dos enfermos, dos doentes e dizer assim: Senhor, no teu nome, que é poderoso, eu te peço, eu não ordeno nada, eu te peço, se for da tua vontade, se for esse o tempo, se for esse o teu propósito, Senhor, cure esta pessoa, e a glória seja para o teu nome. Isso eu tenho que fazer, isso eu posso fazer, isso é ordenado na Bíblia, eu fazer, orar em nome de Jesus. E como Jesus ensinou, se for da vontade do Pai fazer isso, Ele o fará. Se não for a vontade do Pai, Ele não o fará, porque Ele tem um propósito, Ele tem um tempo. Jesus continua curando? Sim. Jesus continua com todo o poder em seu nome? Sim. E o nosso papel é orar pelas pessoas em nome de Jesus, para que Ele faça a sua vontade. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém.